do INSS. O Instituto começou a usar inteligência artificial para detectar fraudes em atestados médicos que são usados para solicitar o auxílio-doença. Muitos contribuintes ficaram com dúvidas sobre o que muda na prática e é sobre isso que eu converso agora ao vivo pela internet com a advogada Liliana Delfino. Você, claro, pode participar desse bate-papo enviando dúvidas para o nosso WhatsApp 99313-9599. Bom dia, Liliana. Obrigada pela sua participação aqui no RJ. Bom dia, eu que agradeço. Para começar esse bate-papo, então, explica para a gente, na prática, o que muda para os contribuintes? Bom, vamos lá. Para aqueles que estão efetivamente doentes, para aqueles que estão com a documentação em dia e não apresentaram nenhum documento aí falso, não vai mudar nada. Entretanto, essa nova ferramenta, ela vai cruzar dados do médico que emitiu, por exemplo, aquele laudo médico. A ferramenta pode até ver o tipo de letra, a numeração, o hospital que foi emitido, o IP do computador. Então, é literalmente para buscar mesmo algum desvio naquela documentação, para ver se efetivamente aqueles documentos são verdadeiros ou se aqueles documentos são falsos. E quais são as regras do atestado para solicitação do auxílio-doença? Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar é que não adianta você comprovar que você está doente. No atestado médico, você precisa comprovar que você está doente e que você não pode trabalhar. Então, naquele atestado, tem que ter o nome do paciente, o nome do segurado. Lá embaixo, o nome do médico, o carimbo, o prazo que aquela pessoa precisa ficar afastada, o CID da doença e aí qualquer outro dado que for auxiliar a Previdência Social a entender que naquele momento que você está solicitando benefício, você não pode trabalhar. Eu costumo dizer que não é mais um laudo médico, é um relatório médico. Quanto mais detalhado, quanto maior o número de informações relacionadas àquela doença, é até bom falar que a gente precisa focar naquele problema, tá? Não adianta a gente apresentar um laudo com uma série de doenças e uma delas não ser relacionada ao seu trabalho ali, não te impedir de trabalhar. Então, quanto maior o número de informações, melhor será a análise do seu pedido de auxílio-doença. Qual a punição para quem usa um atestado falso? São várias, tá? Primeiro, a reclusão de até 6 anos e pagamento de multa para quem apresentou, e depois, logicamente, de um processo que investigou e concluiu que aquele atestado está falso, é falso, né? A demissão por justa causa, então você vê, ele vai responder criminalmente, ele vai perder o emprego e mais. Se aquela pessoa recebeu, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos o benefício, ele vai ser obrigado a devolver aqueles valores corrigidos, porque às vezes o processo pode demorar um pouquinho. Então, assim, o fato é, não é vantajoso, não é legal, não é prudente e não é lícito apresentar documento falso para a Previdência Social. Agora, com essa novidade aí do INSS, a perícia presencial, ela deixa de existir? Não, não. A perícia presencial ela vai existir caso Previdência Social não consiga, com aquela documentação que você apresentou, ou no aplicativo ali no celular, ou no site, caso aquela documentação não seja suficiente. Porque às vezes o médico ele vai saber, logicamente, escrever no laudo. Mas o laudo médico não foi suficiente para testar, por exemplo, quanto tempo você precisa ficar afastado ou a gravidade daquela doença. Você viu como é que é importante a gente apresentar um laudo médico detalhado? Então, nesse caso, a Previdência pode solicitar que você agende uma perícia apenas para corroborar, para confirmar aquelas informações do laudo ou simplesmente para tirar aí dúvidas que ele viu num exame ou no laudo médico ou coisa parecida. E Liliana, quando que um trabalhador ele pode ser afastado por motivo de doença? Bom, em duas situações. Ou quando ele sofrer um acidente, ou se efetivamente ele está doente e ele não pode exercer atividade profissional. Entretanto, é diferente. Eu fiquei doente, passei mal 5 dias. Quero receber um benefício de auxílio-doença. Não, não é assim.
você precisa comprovar que você precisa se afastar do trabalho por um período superior a 15 dias. Lembra, gente, tudo documentado, tá? E aí, com a documentação, com esse prazo superior, você tem direito a solicitar, e eu falo tem direito, não é automático, você precisa solicitar, ou a empresa, solicitar o benefício de incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. E quando esse benefício ele é negado pelo INSS, qual suporte o trabalhador tem? Bom, primeiro a gente precisa entender por que ele foi negado. Será que você apresentou todas as documentações que você deveria apresentar? Será que de fato você está incapacitado? O desempregado, porque o desempregado também tem direito, tá? O auxílio-doença, a doméstica tem direito, o trabalhador, o autônomo. Será que você vem contribuindo? Qual foi a última vez que você contribuiu? Então, assim, muitas vezes o benefício ele pode ser negado não porque você não está doente ou porque você não pode trabalhar, por uma série de outros motivos. Então, a primeira coisa o porquê dessa negativa, entender isso. Depois você pode entrar com recurso diretamente na Previdência Social, tá? Desde que você entenda, senão você sempre vai bater naquela tecla e aí vai cair no mesmo erro. Ou procurar a defensoria ou procurar um advogado da sua confiança para a gente entender o que aconteceu e dar a melhor aí forma de solucionar. Reforça pra gente, então, ô Liliana, para o pessoal que está assistindo a esse bate-papo, quem tem direito, então, ao auxílio-doença do INSS? Bom, vamos lá. Primeira coisa, você tem que comprovar que você tem qualidade de segurado. O que quer dizer isso? Ou que você está trabalhando, ou que você já contribui há pelo menos 12 meses para a Previdência Social. Lembra que eu falei lá do desempregado? Então, mesmo que você esteja desempregado, você tem direito, pode ter direito, tá, a este benefício, desde que comprove. Segundo ponto, você precisa correlacionar a sua doença com o seu trabalho. Não basta falar que você está doente. Você precisa comprovar que a doença te impede a exercer atividade profissional. Com a documentação em mãos, você vai ligar para 135, entrar no portal da Previdência ou no aplicativo do Meu INSS no teu celular. Você vai solicitar primeiro através de documento médico e, se for necessário, o INSS vai pedir para você agendar uma perícia médica. Agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo falando sobre um trabalhador que recebe esse auxílio-doença por um longo período, quando ele pode pedir a conversão em aposentadoria por invalidez? Tá, vamos lá. A lei ela não fala. Só vai aposentar por invalidez quem está há 10 anos recebendo auxílio-doença ou 5 anos, não. Você vai comprovar que aquela invalidez que antes era provisória, hoje ela é definitiva. Então, você tem a opção no próprio portal do INSS. Só vai tomar cuidado com a documentação que você vai juntar. Você tem a opção ali de requerer a conversão do benefício de incapacidade temporária. Vamos falar auxílio-doença, que é mais fácil para o pessoal entender. Do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Então, qualquer pessoa que comprovar que aquela incapacidade que antes era temporária e agora é definitiva, pode solicitar o benefício por incapacidade definitiva, que é a aposentadoria por invalidez. O médico perito, ele também pode fazer essa solicitação, desde que ele veja que efetivamente naquele momento ali você encontra totalmente incapaz. Mas se ainda assim você solicitou no portal, não deu certo, a Previdência negou, você pode recorrer ao Poder Judiciário, mais uma vez, desde que comprove que está definitivamente incapacitado para qualquer atividade profissional. Tá certo, Liliana. Esse foi o nosso bate-papo, então, com a advogada Liliana Delfino. Obrigada por todos esses esclarecimentos tão importantes para os trabalhadores nesse sábado. Bom fim de semana. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até Boa a tarde. próxima.